Então, tudo inicia primeiro no mundo espiritual, ok? Então, veja que todo esses versículos está relacionado à criação e formação do espírito do homem. Vamos ler mais alguns textos para ter entendimento. Amém? Irmão, se você está entendendo esse conteúdo, deixa nos comentários aí para eu saber que você está compreendendo, ok? Estou tentando ser o mais didático e objetivo possível. Amém? Então vamos lá. Vamos ler mais alguns textos a respeito da formação da criação do espírito do homem. Lembrando que o homem ele é formado por três elementos, ok? Espírito, alma e corpo. Veja bem, vamos ler mais um texto lá em Gênesis, capítulo de número 1. Acompanhe aí na tela. Gênesis 1, 27. Olha o texto. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Irmãos, olha aqui para mim. Esse texto, vamos colocar no nosso mapa mental. Veja bem. Esse texto, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Veja bem. Esse texto desmistifica algo que muitas pessoas pensam. O que, William? Muitas pessoas pensam que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher. Mas isso depende do ponto de vista que você olha. Vou falar de novo. Deus ele não criou primeiro o homem e depois criou a mulher. Deus criou ambos no mesmo momento, no mesmo instante, no mesmo segundo. Olha o texto. E criou Deus, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus, o criou. Homem e mulher os criou. Parte B do versículo. Homem e mulher os criou. Ambos estão criados. Deus não criou primeiro um, depois criou o outro. Porque muitas pessoas pensam que Deus criou primeiro o homem, depois criou a mulher. Quando lemos Gênesis, precisamos ter várias perspectivas de visão. Porque se olharmos para um lado só, para um horizonte, somos uma pessoa míope. Mas a Bíblia ela não fala para você seguir somente um caminho. Ok? A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não estou falando de salvação. Estou falando de aprendizado e conhecimento. Existem vários caminhos que levam até Jesus, que é a verdade e a vida. Ok? Mas só um caminho que leva até Deus, que é o próprio Jesus. Ok? Então, para conhecer a verdade, existem vários métodos, várias formas. Nunca olhe somente para um lado. Ok? Vou dar um exemplo bem simplório. É a mesma coisa se você estivesse dirigindo e quer chegar a algum local. Você coloca no GPS o destino, o GPS ele vai te dar três opções de caminho. Ok? Mas todos levam ao mesmo destino. Ok? Então, existem vários pontos de vista que te levam à verdade. A que mais se adequar a você, você pega. Quem está entendendo? Então, veja. Por que as pessoas elas dizem que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher? Porque depende do ponto de vista que você estiver olhando. Quando as pessoas falam que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher, é porque elas estão olhando para a formação do corpo do homem. Mas se você olhar para o espírito do homem, Deus criou ambos no mesmo momento, no mesmo segundo, no mesmo instante. Amém? Outra coisa muito importante que precisamos compreender, o que é o homem. O homem, no hebraico, Adam, significa humanidade. Ok? Homem no hebraico Adam significa humanidade. Então veja, quando Deus ele criou o homem, Deus ele não criou somente um homem específico, uma unidade, apenas um homem. Deus ele criou bilhões de pessoas. Ok? Hoje no nosso planeta existem aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo, atualmente, 2022, que você está vendo esse vídeo, ok? Quando Deus criou o homem, Deus não criou somente um homem, Deus criou bilhões de pessoas em um homem, em um ser, ok? Compreenda isso. Deus criou bilhões de pessoas em um ser. Então,
Vamos ler mais um texto para ficar bem entendido. Gênesis capítulo 5, verso de número 1. Olha o texto. Este é o livro das gerações de Adão. Então veja que o capítulo 5 de Gênesis é um livro. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Ok? Verso 2. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Ok? Vamos colocar aqui. Amém? Então vamos ler o texto novamente. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. À semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Ok? Então veja que no mesmo dia, no mesmo instante, ambos foram criados. Veja bem, para você entender melhor. Quando Deus ele formou o homem, né, Adão, do pó da terra, Deus colocou Adão em um profundo sono e da costela dele tirou a Eva, tirou a mulher. Então veja que a mulher estava dentro dele. Então Deus ele fez o espírito do homem, bilhões de seres dentro de um, e só foi extraindo do mesmo ser. Quem está compreendendo? Ok? Você precisa entender isso, irmãos, para você entender como é a formação do homem. Amém? Agora vamos ler mais um texto. Gênesis capítulo 1, no verso 26. Gênesis capítulo 1, verso de número 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Somente da parte A do verso, ok? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então veja, vemos aqui que Deus diz: façamos o homem. Deus ele está dizendo, aqui vamos desmistificar mais uma coisa. Quando Deus ele diz: façamos o homem, Deus não está dizendo para outro ser. Deus ele está falando para Ele mesmo, para a Trindade. Deus ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é um ser triuno. São três pessoas que formam um. Entendendo isso, você vai entender como o homem é formado por três elementos: espírito, alma e corpo. Amém? Então aqui Deus está dizendo: façamos o homem. Veja que a frase está na terceira pessoa: façamos o homem, ou seja, a humanidade. Ok? Entendemos que homem significa humanidade. Então façamos a humanidade a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lembrando que esse texto está relatando no momento que Deus formou, ok? Porque depois de um tempo muda. Mas isso é um outro assunto, ok? Vamos focar aqui na formação do homem. Então, Gênesis 5 vai nos revelar também que o homem é tanto o homem e a mulher. Hoje temos entendimento, ok? Mas ambos são o mesmo, ambos vieram de Deus, ok? Então você precisa entender. Vamos recapitular para entender. Deus, então, sendo Espírito, nos elegeu dentro dele antes da fundação do mundo. E Deus ele formou o espírito do homem, da mesma forma que uma mulher gera uma criança dentro dela, Deus formou o espírito do homem dentro dele. Amém? Então existe um espírito no homem. Amém? Então o homem ele é constituído por três elementos, ok? O homem tem um espírito, tem uma alma e tem um corpo. Amém? Só nessa aula eu abordei somente a criação, a formação do espírito do homem. Ok? Como que Deus criou os demais elementos do homem?
Já vimos a formação e a criação do espírito do homem. Por que Deus criou primeiro o espírito? Porque tudo inicia no mundo espiritual. Ok? Grave isso. Tudo inicia no mundo espiritual. Então, Deus ele criou primeiro o espírito do homem. E entendemos que também fomos criados antes da fundação do mundo. E aqui, nesse texto de Efésios 1:4, nos dá uma outra revelação. Se o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos, nós fomos criados antes da existência desse planeta. E outra coisa interessante, por que é dessa maneira? Porque vamos ver que Deus, ele, depois de criar o espírito do homem, Deus ele desce no Éden, planta um jardim e do pó da terra Deus forma o corpo do homem. Para entender isso, não precisamos entender que a Bíblia ela não está em ordem cronológica. Quando abrimos aqui, por exemplo, Gênesis capítulo 1, que fala sobre a criação de todas as coisas, aqui em Gênesis, por exemplo, fala sobre a criação de todas as coisas. Ok? No princípio criou Deus os céus e a terra. Do verso 2 em diante, Deus ele vai formar a terra. Muitos falam da criação, mas Deus está formando a terra, porque a terra já está criada.